Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos continuar com o nosso mini curso sobre a criação de brinquedos pedagógicos, brinquedos que trazem alguma aprendizagem junto. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o coração de qualquer jogo, de qualquer brincadeira. Essa parte central, que são as regras e as mecânicas que envolvem qualquer jogo, qualquer brincadeira. Pense comigo nessa analogia. Digamos que quando nós estamos criando um jogo, quando nós pensamos numa brincadeira, nós estamos propondo aos jogadores um cenário, um ambiente diferente, em que há novos funcionamentos. Há uma relação com o mundo em que nós vivemos, mas esse cenário do jogo, ele é específico. Sendo assim, se nós pensarmos uma brincadeira como uma realidade paralela, a mecânica dessa brincadeira seria como o funcionamento dessa realidade. Sendo assim, as mecânicas de um jogo respondem a uma pergunta muito simples: como ele funciona? Como nós vencemos? O que a gente tem que fazer aqui? Essas perguntas estão relacionadas diretamente com questões mecânicas, com o funcionamento daquela realidade que tu está propondo. Pensemos, por exemplo, num jogo de xadrez. Ele simula uma batalha. Essa batalha vai funcionar em turnos a partir do movimento de peças que têm então os seus poderes, ou seja, a sua movimentação definida pelas regras do jogo. Assim, a partir da mecânica do jogo de xadrez, nós entendemos como essa batalha desse ambiente proposto por essa atividade lúdica vai trazer para nós. Então, a partir da movimentação de peças definidas previamente, cada uma delas vai ter um tipo de movimentação diferente, elas devem se atacar para que assim você consiga derrotar o adversário. Então, a mecânica coloca o funcionamento, coloca a ideia central, coloca como vencer aquele jogo. Quando nós estamos nessas situações lúdicas, nós acabamos definindo mecânicas para que a gente possa se relacionar com o outro, para que a gente possa definir o objetivo com os outros participantes. Da mesma forma, as regras vão definir o que vale e o que não vale dentro desse mundo. Se as mecânicas então definem o funcionamento dessa realidade paralela, as regras vão definir como a gente pode se movimentar dentro dessa mecânica. Se aquele jogo tem uma mecânica de compra de cartas, por exemplo, as regras vão definir quantas cartas nós podemos pegar por cada turno. Dessa forma, eu acredito que seja mais proveitoso para nós aqui se eu explicar para vocês algumas possibilidades de mecânicas de jogos para que vocês possam escolher ideias de mecânica e assim vocês consigam posteriormente formular as suas regras para o jogo de vocês. Para falar sobre mecânicas de jogos, eu separei 7 esquemas clássicos de jogos bastante conhecidos para que nós possamos ter uma perspectiva geral. Vamos começar com uma mecânica bem simples, a ideia das trilhas. As trilhas em diferentes jogos são um caminho que os jogadores devem percorrer, formado por várias casas diferentes. Ou se joga um dado, se faz uma roleta, enfim, se cria uma forma em que os jogadores devem andar um número de casas específicas e avançar ao longo dessa trilha. Geralmente, vence quem chega primeiro ao final daquela trilha. O exemplo clássico é dessa imagem que nós temos aqui em cima, o jogo da vida. Nesse jogo, cada um dos jogadores encarna um personagem que deve seguir uma trilha em que há várias casas com coisas que aconteceriam cotidianamente na nossa vida. Coisas que poderiam acontecer na vida de qualquer um. Ah, o seu carro sofreu um acidente, você foi chamado para ajudar o seu tio, você acabou sendo preso por algum motivo, você casou, você recebe seu salário no dia de pagamento, enfim. Diferentes coisas podem acontecer dependendo da casa em que tu para ou mesmo que tu passa, e são justamente esses acontecimentos de cada casa que vão envolvendo os jogadores como se eles estivessem passando por uma vida, como se eles estivessem construindo uma vida ao longo daquela trilha. A próxima mecânica é um pouco mais complexa e ela pode aparecer de diferentes formas em vários jogos. É a ideia do domínio de território.
O objetivo dessa mecânica se mostra bastante simples: o domínio da maior quantidade possível de territórios. E, de acordo com o controle desses territórios, nós vamos conseguindo diferentes vantagens. São essas questões principais que acabam envolvendo essa mecânica de domínios. Dessa forma, às vezes nós temos, por exemplo, um jogo como War aqui, em que há um mapa claro, em que há uma definição muito clara de vantagens, de formas de dominar territórios. Mas há diferentes jogos que, se nós pensarmos, se nós analisarmos melhor, eles envolvem questões de domínio territorial. Um jogo de trilha, por exemplo, em que as peças controlam caminhos pelo tabuleiro. Nós temos ali também um exemplo de domínio de território, em que as nossas peças elas vão fechando e abrindo caminhos que só as nossas peças vão poder seguir ou não. Então, dessa forma, a mecânica de territórios ela lida com o controle do tabuleiro, seja com essa divisão territorial clara como o War, seja de uma forma mais aberta, se nós pensarmos no jogo de trilha. A mecânica de escolha de ações ela se tornou cada vez mais comum em jogos mais modernos, em que são apresentadas diferentes possibilidades de ações para cada jogador fazer, e a escolha dessas ações, esse caráter estratégico, então, que vai determinar o sucesso que aquele jogador pode alcançar dentro daquela disputa. Por exemplo, esse jogo aqui, Stone Age, é um jogo muito bacana que traz vários elementos para ensinar aspectos da pré-história. Por exemplo, dentro desse jogo, os jogadores podem decidir, dentro de uma rodada específica, se eles vão coletar pedra, se eles vão coletar barro, se eles vão coletar madeira, se eles vão plantar, se eles vão se envolver com produção de ferramentas, enfim. Tu tem um número específico de ações que tu pode fazer, de acordo com o número de peões que tu tem dentro do tabuleiro naquele momento, e a partir dali tu tem que escolher as melhores ações para que tu possa ter sucesso de forma mais rápida dentro daquele jogo. A mecânica de administração de recursos é muito comum em jogos de estratégia de computador, mas em vários jogos de tabuleiro eles também aparecem. Essa mecânica então traz diferentes recursos que são oferecidos no jogo. Esses recursos são produzidos de diferentes formas pelos jogadores. E eles devem administrar da forma mais inteligente possível como investir, como gastar aqueles recursos. Um exemplo clássico para jogos de tabuleiro, que não é muito conhecido aqui no Brasil, infelizmente ainda, é o jogo Colonizadores de Catan, em que nós produzimos diferentes recursos nesses hexágonos espalhados aqui no mapa. Nós produzimos aquele recurso de acordo com o número que cai nos dados que está em cada hexágono. E a partir dali nós coletamos o recurso, mas a base para vencer o jogo, a base para se expandir no jogo, é a gente pensar como gastar esses recursos, como investir eles, ou seja, a administração disso que a gente vai recebendo, dessa produção que vai chegando na nossa mão. Um outro aspecto muito comum e que, na verdade, está presente em vários jogos diferentes é a ideia da competição. É claro, vários desses jogos que eu falei anteriormente como exemplos, eles envolvem a ideia de competição. Mas eu resolvi colocar aqui a questão da competição como uma mecânica também, porque há vários jogos, e principalmente brincadeiras, que envolvem simplesmente competição, como um jogo de perfil, por exemplo, um passa ou repassa. ah, um jogo de trilha, muitas vezes, ele é explicado pela ideia da competição. Um jogo que promove algum tipo de corrida em que quem chega primeiro em tal lugar ganha tal coisa. Então, há diferentes jogos que não têm uma outra mecânica muito clara que não seja simplesmente regras para se colocar uma competição. Então, por isso que eu resolvi deixar aqui de forma separada, mas citar isso como uma mecânica, porque é uma forma também para nós pensarmos alguns jogos. Jogos que envolvem, por exemplo, uma ideia de trilha, mas o centro não é o que está em cada casa. O foco do jogo, por exemplo, seria quem chega primeiro até o final da trilha, por exemplo. Jogos que
não se preocupam muito com outras coisas que não seja uma competição entre os jogadores. A próxima mecânica, ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais difícil de aparecer em jogos, então, dessa forma, eu resolvi trazer um exemplo para explicar, que é a ideia de uma construção coletiva. Jogos que envolvem equipes, jogos em que os jogadores não competem entre si, mas eles estão trabalhando juntos contra um desafio. Um exemplo que eu separei aqui é o jogo chamado Pandemic, em que os jogadores estão disputando contra o tabuleiro, basicamente. A mecânica do jogo é colocar um desafio para os jogadores que devem ser vencido dentro de determinado tempo. Então, no caso do Pandemic aqui, o jogo coloca uma mecânica em que diferentes peças que representariam doenças surgem em diferentes lugares do mundo e cada jogador representa uma pessoa com uma profissão específica que seria importante nesse controle de pandemia. Um médico, um engenheiro, um administrador, enfim. Os jogadores vão tomar esses papéis e, em conjunto, discutindo entre si, eles vão buscar a melhor forma para solucionar aquele problema, para erradicar aquelas doenças. Então, é uma mecânica toda construída para incentivar a colaboração. É uma ideia de uma construção coletiva que vai se formando ao longo do jogo. Por fim, eu trago um outro modelo, uma outra mecânica bastante conhecida em alguns jogos, a partir do clássico detetive que está aqui, que é a ideia de exploração de um tabuleiro, de investigação dentro de algum cenário específico. A ideia do detetive é basicamente essa: nós explorarmos o tabuleiro que representa uma grande mansão e nós vamos investigando um assassinato, que é a base do jogo ali, como esse assassinato teria acontecido, quem teria cometido aquele crime e tal. Então, dessa forma, a base do jogo é que a gente explore o tabuleiro para descobrir, para encontrar alguma coisa. Então, nós temos aqui a movimentação por casas, como tem no jogo de trilha, mas a grande diferença desses jogos que envolvem exploração é que tu não tem um caminho definido. O teu peão, a tua peça que representa o teu personagem, ela pode ir para qualquer lugar. Você está explorando aquele território em busca de alguma coisa específica. Talvez tenha sido um pouco complicado aqui vocês entenderem a lógica de cada uma dessas mecânicas sem que eu tenha entrado muito bem na exploração desses exemplos. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos de jogos que eu criei. A ideia aqui é simplesmente que vocês pensem nessas diferentes possibilidades para a construção de um jogo, do que um jogo tem a oferecer. Para finalizar, eu queria comentar aqui sobre um outro aspecto importante quando nós pensamos no funcionamento de um jogo, que são os atributos, as características de cada jogador que vão ser exigidas, que vão ser mobilizadas dentro daquela atividade. Então, dependendo de como funcionar o jogo, dependendo das situações que forem colocadas, os participantes vão ter que demonstrar diferentes habilidades, vão colocar diferentes elementos em disputa. Começando então a lista que eu preparei, nós temos como primeiro atributo a sorte. A sorte está presente em vários jogos diferentes. Em jogos de trilha, principalmente, em que nós temos simplesmente que jogar o dado, por exemplo, e ver o resultado na casa em que nós caímos, a partir do número que nós falamos no dado, nós temos aqui uma definição muito clara de que a base desses jogos é a sorte. A sorte nos dados, a sorte para saber o que vai cair na nossa casa, se foi algo bom ou ruim. Um outro elemento presente em vários jogos, em várias brincadeiras diferentes, é a lógica. Quando nós temos que deduzir alguma coisa, nós temos que investigar alguma situação, quando nós temos, por exemplo, que a partir das cartas que saíram, que foram tiradas do baralho nas últimas jogadas, a gente consegue às vezes deduzir quais são as possíveis cartas que o nosso adversário tem na mão no jogo de Uno, por exemplo. Dessa forma, esse raciocínio lógico, ele aparece de uma forma muito interessante em vários jogos, como uma forma do participante
se envolver, dele ficar atento a possibilidades de interferir e tirar vantagem do jogo. Isso se relaciona com um outro aspecto fundamental que é muitas vezes incentivado em diferentes jogos, que é a questão da estratégia. Então, se a lógica está voltada para a dedução, a estratégia está voltada para a antecipação. Um jogo de xadrez, por exemplo, ele é basicamente isso. A questão estratégica central em um jogo de xadrez é antecipar jogadas, antecipar possíveis movimentos que teu adversário vai ter e antecipar até mesmo as respostas que tu vai dar para isso. Há outros jogos que são fundamentados na comunicação, na negociação, na troca de ideias, em tentar convencer alguém de alguma coisa, jogos que simulam leilões, jogos que têm como proposta fazer com que os outros participantes resolvam enigmas. Enfim, a comunicação sempre vai estar presente em vários jogos. E um aspecto interessante para nós trazermos para os nossos jogos é abrir a possibilidade que os jogadores possam negociar, abrir momentos do jogo em que os participantes vão ser incentivados a negociar recursos, a pensar coletivamente alguma estratégia. Essa questão da comunicação, então, é algo bem interessante para que os jogadores se envolvam constantemente, não só quando for a vez deles de rolar um dado ou de jogar. O atributo seguinte é algo fundamental quando nós pensamos em diferentes esportes ou jogos que envolvam algum tipo de movimento específico, para competições que envolvem velocidade, precisão, coordenação, enfim. Então, essas habilidades motoras são mobilizadas em várias situações diferentes. Por fim, nós temos um atributo específico que é desenvolvido ao longo do conhecimento do participante naquele jogo, que é a técnica. Vários jogos diferentes, eles envolvem um tipo de aprendizagem que nós só temos quando nós jogamos. Esses jogos, então, essas brincadeiras, elas vão envolver uma técnica específica. Por exemplo, a bolinha de gude, uma disputa de bolinha de gude, por exemplo. A gente vai aprender a controlar a bolinha, a fazer o disparo mais preciso com ela, de acordo com a quantidade de vezes que a gente jogar. A gente vai aprender a jogar uma pedrinha para cima e pegar ela de uma forma mais rápida, mais coordenada, à medida que nós vamos tentando, treinando, desenvolvendo e entendendo aquela técnica. Esse atributo aqui envolve basicamente conhecimentos sobre aquela prática específica. Bom, pessoal, meu objetivo com esse vídeo foi trazer para vocês possibilidades para pensar o funcionamento de diferentes jogos. Que tipo de atributos ele vai mobilizar, como ele vai funcionar, como a gente pode pensar em situações interessantes que vão despertar a curiosidade, que vão despertar a atenção dos participantes. No próximo vídeo, então, eu vou trazer alguns exemplos de jogos que eu criei para que esses atributos, essas mecânicas, essas regras apareçam de forma mais clara para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, então. Abraço!